Está entrando no ar o programa Operação Delegado Jacovós, onde a verdade é a chave e a justiça é implacável. Boa noite, iniciando aqui no seu Canal 10, a TV 10 de Maringá, o seu programa aqui de todas as quintas-feiras e também às sextas-feiras, a partir das 18h30, aqui no Canal 10, programa Operação Delegado Jacovós. Nós estamos aqui às quintas e às sextas-feiras para falar aquilo que certamente você não vai ouvir nos noticiários da Globo, do SBT, da Record e da Bandeirantes, que são redes abertas de televisão, né? Para citar essas aí, tem as redes fechadas também, que você só vai assistir na TV paga, como a CNN, como o Record News, como a Band News, que passa mais para quem tem aqueles programas, quem paga aquele pacote, né, na TV fechada. TV aberta no Brasil, vocês sabem, nós temos poucas, né? Que é a Globo, o SBT, a Record, a Bandeirantes, acho que também a Rede TV, mas não pega em determinadas regiões. Então, muitos noticiários, muitos programas policiais em televisão aberta que você só vai ficar ouvindo mimimi, conversa, da maioria das vezes fiada, coloca especialistas para falar em determinadas áreas, área de previdência, área de ação social, aí resolvem colocar especialista na área de segurança. Aí os especialistas que eles apresentam ali para vocês são especialistas em segurança pública que nunca prenderam ninguém, nunca botaram algema no braço de ninguém e o sujeito é entrevistado lá como especialista em segurança pública e fala sempre, ou falam sempre, um monte de bobagens, né, para não dizer mentiras, sobre a segurança pública no Brasil, que vai de mal a pior, falando nisso, né? Tanto é que em recentes pesquisas realizadas, a maior preocupação do brasileiro hoje chega a superar problemas relativos à saúde. A maior preocupação do brasileiro hoje, nas entrevistas, em primeiro lugar, é a questão da segurança pública. E assim, é verdade, que o desgoverno Lula, né, resolveu agora, segundo eles, melhorar a segurança pública. Aí vem o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, né, o Ricardo Lewandowski, que assim que se aposentou do Supremo, né, colocaram ele para ser ministro da Justiça. E para quem não sabe, o Ricardo Lewandowski, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele era presidente do Supremo Tribunal Federal, tá, ele foi quem criou as tais audiências de custódia, sem lei federal para isso. Não há uma lei do Congresso Nacional aprovado pela Câmara dos Deputados Federais e pelos senadores da República que criaram a tal audiência de custódia. Foi numa canetada como presidente do Conselho Nacional de Justiça, que o era na época que era ministro do Supremo, que o Ricardo Lewandowski, que hoje é o ministro da Justiça, criou com uma canetada a tal de audiência de custódia. Aquela que o estuprador, o assassino, o matador de crianças, né? Matador de criancinhas, ele é preso e ele vai lá no dia seguinte, elevado na presença de um juiz e de um promotor, e o juiz e o promotor não perguntam para ele: o senhor praticou o crime? O senhor matou? O senhor estuprou? Por que o senhor matou, estuprou? Por que o senhor está na rua se tem 1.500 vagas de emprego? Né? Maringá tem 1.500 vagas de emprego sobrando nas ruas de Maringá, aliás, nas empresas de Maringá, 1.500 vagas de emprego por semana, né? E 600, 700 vadios, vagabundos, criminosos andando aí pelas ruas de Maringá, atormentando, roubando, matando, furtando, né? Nas ruas de Maringá.
certo? Então, foi o Ricardo Lewandowski, que é o atual ministro da Justiça, que criou a audiência de custódia. A audiência de custódia não é para o juiz, para o promotor perguntar para o bandido 24 horas após ele cometer o crime, se ele matou, se ele roubou, se ele estuprou. É para o juiz e para o promotor ficar perguntando. O policial respeitou os seus direitos humanos? O policial ofereceu um cafezinho para você, uma bolachinha? Você estava sem camisa, estava chovendo no dia que você foi preso. Te deram uma blusa, te deram um cobertor? Porque teve uma audiência de custódia que uma juíza teve a desfaçatez de ficar perguntando o preso. O preso estava tremendo ali, que a polícia tinha dado uma camaçada de pau nele, acho que tinha até pendurado o vagabundo, e aí o preso lá, tremendo, aí a juíza, o senhor está com frio? Oficial de justiça, traz um cafezinho para ele. O café está quente? Perguntou pro preso. Aí, o senhor está passando frio? Mandou o oficial de justiça tirar o paletó e botar no preso. Eu só não sei porque essa juíza também não levou o preso para dentro da casa dela. Meu Deus do céu. Produção, veja se consegue achar aí no YouTube. Juíza oferece café e manda tirar o paletó do oficial de justiça e entregar para o preso na audiência de custódia. Se achar aí, vamos colocar no ar aí, porque a gente fala as coisas aqui, o pessoal acha que... Não, da onde o Jacovós tirou isso? Da onde o delegado Jacovós tirou isso? Ele está inventando, não é? Aí a gente mostra que o povo... Mas não é que é verdade? Não é que é verdade? É brincadeira. Muitas coisas nesse país são verdadeiras piadas. E hoje aqui o pau vai comer. Aliás, hoje não, é sempre, né? Aqui o doutor Remualdo, aqui, ó, Peroba Rosa. Tá aí, ó, a minha produção aqui, Rafa Nasa Produção, tá? Tá ali, ó, preso. Isso aí não estava nem na programação, mas como eu comecei a falar aqui, eles foram lá e... Audiência de custódia, presta atenção no que a juíza vai... O senhor está com frio? Foi bem tratado? É para isso que serve a audiência de custódia no Brasil. Vamos lá, pode soltar. 10 de janeiro de 2024, custodiado o senhor Luan Gomes. Senhor Luan, o senhor tem 20 anos? Isso. O senhor está com frio? Tem que tirar as algemas dele, tá? Agora audiência não pode ocorrer com réu com alguém. Seu Fabiano fica de conversa, não presta atenção. Viu? Tá gravado. Tá gravado, não foi. Não tô batendo, não. O senhor tá com frio, senhor? Desliga o ar-condicionado, por favor. É isso, vou pegar lá. Pega um café pro seu Luan. Eu não vou fazer audiência com ele tremendo. Pega um café lá pra ele. Vou pegar ali uma coisa para o senhor se esquentar, senhor. Eu quero. O senhor está com frio, doutor? Eu também tô. É porque ele pega aqui direto. Eu acho. Não, pelo amor de Deus. Desligou? Não. Agora. Agora o senhor... Não tem nenhuma roupa ali com um casaco, alguma coisa assim, o senhor gosta de se esquentar, não? Lá dentro daquela roupa que a gente tem. Eu vou dar meu terno para ele, senhor. O senhor vai dar seu terno? Tá bom. Aí, ó. Aí, o senhor toma um cafezinho para o senhor se esquentar. Pronto. Quando o senhor parar de tremer, a gente continua a audiência. Isso foi agora, 2024, coisa recente. Para isso que serve a audiência de custódia. Para juiz ou juíza nesse país ficar oferecendo um cafezinho para preso, perguntar se ele está com frio, pegar o casaco do policial para dar para o preso, perguntar... Vocês sabem qual crime que esse preso cometeu? Vocês sabem? Isso é um traficante, ele estava vendendo drogas. Foi preso pela Força Nacional de Segurança. Tá entendendo?
Então é para isso que serve a tal audiência de custódia. Para ficar oferecendo cafezinho, biscoitinho, bolachinha, casaco para preso. Não é para perguntar, o senhor estava traficando por quê? Não tem emprego, falta emprego, por que o senhor resolveu traficar? É para isso. E quem criou essa audiência de custódia foi o ministro Lewandowski, que a produção acabou de mostrar aí, que é o atual ministro da Justiça, indicado pelo Luiz Inácio Viajante da Silva. E por que eu comecei a falar aqui de segurança do Luiz Inácio Viajante da Silva e segurança pública? Por quê? Porque eles apresentaram uma PEC agora lá. No PEC é um projeto de emenda à Constituição. E quem apresentou foi o Ricardo Lewandowski, esse que criou a audiência de custódia para o juiz ficar perguntando, quer um cafezinho, quer uma bolachinha, quer um casaquinho? É óbvio, pessoal, que quando eu falo essas coisas aqui, quero deixar bem claro, que isso é para juiz Nutella. Talvez assim, juiz que está fora da realidade. Juiz que às vezes sempre foi criado em berço de ouro, nunca despendeu uma gota de suor no trabalho e, infelizmente, no Brasil, para se tornar juiz, basta você se formar em direito e fazer um concurso público, né? Não precisa ter mãos calejadas, certo? E aí um juiz fora da realidade. Não sabe o que está acontecendo ali na esquina. Agora, tem juízes nesse país e tem juízes, né? Tem juízes com J maiúsculo e tem juízes com J bem grandão. Eu conheço juiz que, falar a verdade, preso começava com conversa fiada na frente dele, ele, dá licença, acabou a audiência. Pode levar embora. Teve um juiz que trabalhou comigo, né? Trabalhou assim, eu era delegado, ele é juiz da comarca. Teve um preso que, certo? Isso foi há 30 anos atrás. Uma cidade chamada Sarandi. O preso matou, estuprou uma menina de 8 anos. A população tentou invadir a cadeia de Sarandi para pegar ele, para linchar ele. Infelizmente, a população não conseguiu. Esse preso fugiu da cadeia, matou, estuprou a menina de 8 anos. Foi condenado a 47 anos de prisão. Salvo engano dele, o apelido dele era Cal. Cal é o que devia fazer com ele. Matar, jogar numa valeta e jogar cal em cima. Né? O Cal. E aí, o preso fugiu. O juiz que condenou, vou falar o nome aqui, esse era o juiz, porreta. O juiz falou assim, Jacobose, aquele preso fugiu. Não fugiu no meu tempo, mas quando eu assumi a delegacia de Sarandi, o juiz ligou para mim, falou, Jacobose, fulano que eu condenei a 47 anos de prisão, matou a menina. O juiz lembrava do caso. Sim, excelência. Jacobose, ele foi capturado lá no Mato Grosso. Eu quero que pessoalmente o senhor vá buscar ele, não me deixe esse preso fugir. Aí eu falei, não, excelência, nós vamos buscá-lo lá no Mato Grosso. Ele falou, mas Jacobose, se durante o transporte do Mato Grosso para o Paraná, um preso, em determinado momento, resolver falar que precisa fazer uma necessidade, você que esteja comandando a equipe, ou quem estiver comandando a equipe, se ele falar que precisa fazer uma necessidade, para o carro na estrada, Jacobose, e deixa ele fazer a necessidade. E aí ele vai tentar fugir. E aí é lógico, Jacobose, que vocês não vão capturá-lo mais. Ou seja, o juiz mandou um recado para o delegado. Falei, excelência, pode deixar. Só que nós fomos buscar o preso no caminho não pediu para fazer nada. Ele não sentiu nada, não sentiu dor de barriga, nada. Foi a sorte do preso. Mas então assim, tem juízes que conseguem incorporar a situação, né? Eu conto algumas histórias aqui, pessoal, é invenção, viu? Não acredite em tudo, não.
que é da polícia do passado, das antigas. É umas histórias que dá para escrever um livro. O dia que eu resolver escrever um livro e começar a colocar nome nesse livro, tudo que eu sei. Bom, mas olha, a primeira matéria aqui, que a produção passou para mim, eu já estou pulando, já estou indo para outra coisa. Daqui a pouco, a primeira matéria é fraude no INSS. Desvio de 6 bilhões dos coitadinhos dos aposentados desse país. Dos velhinhos, tá? Estavam roubando dinheiro dos velhinhos desse país. Essa é a primeira matéria. Uma fraude de 6 bilhões, não é milhão, não. Vocês sabem o que é 1 milhão? Vocês sabem o que é 100 mil reais, né? 100 mil reais. Aí você precisa de 10 pacotinhos de 100 mil reais para formar 1 milhão, né? É isso? 10 pacotinhos de 100 mil reais, então você tem a sua casinha aí. Imagina a sua casinha aí, custa 200 mil reais. Se você vender ela, você pega 2 pacotinhos de 100 mil reais. Se você vender ela por 300 mil, é 3 pacotinhos. Então, precisa de 10 pacotinhos de 100 mil para fazer 1 milhão. Tá? Aí você precisa de 100 pacotinhos, aí já é um pacotinho maior. 100 pacotes de 1 milhão para você ter 100 milhões. Então imagine um prêmio da Mega Sena da virada, que dá em torno de 100 milhões. Teve Mega Sena da virada que chegou a 200 milhões. Então você precisa um pacote, 10 pacotinhos de 100 mil para formar 1 milhão. Aí você precisa de 100 pacotes, não é isso? Não, é 100 pacotes de 1 milhão para formar 100 milhões. É isso. Eu estou já me confundindo aqui. Matemática eu não entendo nada, sem nada de matemática. Aí, me parece que você precisa de mais 100 pacotes de 100 milhões para formar 1 bilhão. É isso? Então, vocês imaginaram agora que é 1 bilhão? Agora, vocês traduzam isso aí, ó. Digamos que ali digamos que aí tem 100... Não dá... 100 milhões aí? Não, mas é 100 milhões. 100 milhões dá. Então você precisa de 10 vezes aquilo ali para formar 1 bilhão. Tá? Aí os caras já tinham desviado 6 bilhões dos aposentados nesse país. Essa é a primeira matéria. Gente do Luiz Inácio Viajante da Silva. Tá? Então, fraude no INSS. Depois nós temos aqui. E o irmão do Lula parece que é um dos que estão no meio da confusão aí. Tal de Frei Chico aí. O irmão do Lula. Depois, nós temos aqui, não sei se vai dar tempo, porque é tanta coisa para falar dessa fraude aí. O Lula mandou pegar um jatinho aqui do Brasil Vocês não imaginam, aquele jatinho da Embraer, da Força Aérea Brasileira, da FAB, um jatinho desse para ir daqui para o Equador, é no mínimo 40, vamos colocar aí, quanto custaria? Uns 15 milhões para ir, tal, voltar. Mandou ir buscar uma condenada lá, uma petista, uma esquerdopata condenada pela Justiça do Equador e dar asilo aqui no Brasil, a ex-primeira-dama do Equador. Vocês não acreditam? Nós vamos mostrar aqui. Tá? Depois tem criança morta com bombom envenenado. Nessa Páscoa agora, quantas criancinhas não queriam ganhar um bombom, né? Um ovo de Páscoa. E essa aqui, coitadinho, foi experimentar um bombom e era envenenado por um demônio que queria matar a mãe do garotinho e aí mata o garotinho para se vingar do ex.
Depois nós temos aqui um outro demônio que matou uma estudante lá, um morador de rua, desses moradores que nós temos aqui nas ruas de Maringá, nas ruas de Apucarana, nas ruas de Campo Mourão, nas ruas de Paranavaí, é desses aí. Quando eu falo aqui que é tudo bandido, 70% é tudo bandido, ô Jacob, não, mas é muito, 70% desses moradores de rua é bandido, 70%. Eu garanto que é 70%, né? Pegou uma aluna da USP lá em São Paulo, matou, estuprou, levou para o mato, né? As câmeras filmaram ele pegando a menina. Agora, a boa notícia é que hoje a polícia encontrou ele morto, né? Quem matou? Eu não sei quem matou, mas quem matou merece um troféu. Merece ser um título de honra ao mérito, né? Depois tem uns mais leves aqui. Ladrãozinho pede para ligar para a polícia. Isso aqui, o cara foi roubar fios de energia, aí a população quis pegar ele ficou equilibrando lá nos fios lá, pedindo, ó, liga para a polícia. O ladrão pedindo para ligar para a polícia. Essa é boa também, né? Aí nós temos um quadro aqui que nós vamos criar agora, não sei se vai dar tempo. Presepadas em câmaras municipais Brasil afora. Se der tempo, nós vamos mostrar. Depois tem roubo de colchões na rodovia, roubo de flores. Você imagina alguém roubando flores? Tem aqui também. Se der tempo, nós vamos falar de tudo aqui, não sei. A produção coloca aqui 12, 15 matérias e eu só consigo falar de 3 ou 4. Né? Porque a gente começa a falar e os assuntos aqui são tão escabrosos, né, que demanda muito tempo. Mas vamos nessa aqui, vamos começar com essa fraude aqui então. Tá? Vamos lá. Vamos lá, Paulinho. Primeira coisa que eu quero que você pegue aí nessa fraude, que há um ano atrás, esse mercadoria aí, que foi indicado pelo Luiz Inácio da Silva, esse é o presidente do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Salvo engano, o nome dele é Alessandro Stefanuto. Tá? Há um ano atrás, ele foi dar uma entrevista na Bandeirantes, e a Bandeirantes já alertou ele. Presidente, estão tirando o dinheiro dos aposentados no desconto da folha de pagamento. Muitos aposentados reclamando, né? Fecha aqui nessa geral aqui. Muitos aposentados reclamando que quando eles vão lá, pega a merreca, a mixaria da aposentadoria deles, eles constatam que tem uns descontos meio escandaloso ali, meio estranho. Descontado lá R$15 da Associação dos Aposentados do Brasil. Aí o aposentado fala, mas eu não sou associado em nenhuma associação, essa associação não me dá consulta de óculos, não me dá consulta de médico, que eu estou precisando de médico do coração, médico da bexiga, médico do joelho, médico médico, o aposentado precisa de médico de tudo, né? Não, mas tem um desconto, não, mas esse desconto aí eu não sou associado. Mas o senhor é que tem que provar que não é associado. Mas como que eu vou provar? Como é que um senhorzinho aposentado, muitos na cama já, vão conseguir fazer prova que ele não se associou naquela tal de associação, naquela ladruagem, ou naquele sindicato de ladrões? Sindicato de ladrões! Então é o coitado do aposentado que tem que fazer prova que ele não se associou e que aquele desconto é ilegal. Não é o INSS que deveria. Eu não sou associado nisso aí. Então está cancelado. E há um ano atrás, perguntaram para esse mercadoria aí, e em nenhum programa de televisão vocês vão ver nenhum apresentador chamar esse sujeito aí de mercadoria. Afastaram ele da presidência do INSS, mas ele deveria estar na cadeia algemado. Então, há um ano atrás já questionaram ele sobre estar havendo descontos ilegais na folha de pagamento dos aposentados. Vamos ver o que ele respondeu? Solta a matéria aí. Luiz Felipe Nunes, na sequência nós já temos aqui para conversar conosco o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que está ao vivo em conexão áudio e vídeo para responder as nossas perguntas a respeito desse assunto. Presidente, o que o INSS está fazendo para tentar impedir a ação dessas associações e que mais pessoas tenham valores indevidos descontados dos seus benefícios? Bom dia para o senhor. Bom dia Pedro, Thaís, Cláudio Humberto, bom dia a todos, um prazer estar aqui falando com o público de vocês.
Bem, nós temos aí dois momentos, né? São importantes destacar. Nós tínhamos também muitos problemas também com desbloqueio e empréstimos consignados. E aí, em 23, nós implantamos para o empréstimo consignado a biometria, e que fez despencar os problemas de autorizações indevidas, etc. Da mesma forma, para esses casos de desconto associativo, ainda no mês de março, eu editei um ato meu, uma instrução normativa, que dispõe sobre o uso da biometria para esses casos de desconto associativo. Tentando com isso acabar, porque a gente recebia reclamações, a gente abre investigação, pune eventualmente entidades que estejam agindo de forma indevida, mas mesmo assim nós vimos que os instrumentos que são usados desde os anos 90, porque esse desconto associativo está previsto na Lei 8.213/91, desde 91, esses instrumentos não eram mais suficientes, o mundo mudou, o tipo de fraude mudou, o acesso às pessoas ficou mais facilitado, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo o crime organizado tem se apurado, melhorado, vamos dizer assim, infelizmente, nos golpes nesse público nosso que é muito vulnerável. Então, ainda no mês de março, antes até do destaque disso, nós editamos a instrução normativa e que mudou bastante o regime jurídico disso. O destaque é para o uso da biometria, o que vai fazer daqui para frente nós não temos mais essa notícia indesejada da pessoa abrir o seu bilhete de pagamento e ver um desconto que existe lá. O para trás, que nós estamos tentando lidar, a gente está lidando com informação, indo à imprensa, conversando, mandando, quer queira, quer não, destacando essa nova postura da Previdência, e aí surgiram mais denúncias, e essas denúncias estão sendo todas apuradas. Nós, desde o primeiro dia e que houve denúncias pela imprensa, determinamos formalmente a investigação de 7 entidades, depois estendemos a todas as entidades. Bom, eu mandei cortar, porque é tudo conversa fiada, tudo mentira que esse homem está falando. Isso é um baita de um mentiroso, de um sem vergonha. Ele falou ali em crime organizado, ele faz parte do crime organizado. Ele faz parte do crime organizado. Tá? Porque a Polícia Federal disse que ele estava envolvido. Há um ano atrás, a Bandeirantes perguntou para ele como que estavam sendo feitos esses descontos de forma ilegal. Aí ele veio ali com uma conversinha, sabe aqueles cara conversinha? 171? Não, porque não sei o quê, perguntaram uma coisa e ele respondeu outra. Perguntou dos descontos de associações e sindicatos. Tá? Aí ele mudou o assunto, ele falou, não, para empréstimo consignado, agora nós instalamos a biometria. Biometria é aquilo que você sabe, para você votar hoje, para você ter o título de eleitor, você tem que botar o dedão lá para saber se é você mesmo, que havia muita fraude, principalmente na Justiça Eleitoral com relação à votação. Então o que ele está dizendo ali, que para empréstimo consignado, que é outro bando de criminosos, que vai lá e engana o aposentado, fala assim, olha, o senhor está precisando de dinheiro, nós te emprestamos aqui 5 mil, 10 mil, 15 mil. Só o que essas empresas não falam, esses estelionatários, esses bandidos, é que empresta 15 mil e o aposentado depois vai ficar 3 anos pagando aqueles 15 mil, ele vai pagar 45 mil, porque triplica, duplica, quintuplica, tá? O aposentado pega 10 mil e ele fica pagando lá durante 5 anos aqueles 10 mil, e vai quintuplicando o que ele pagou, tudo quadrilheiro. Então ele está dizendo o seguinte, esse aí que agora foi afastado, há um ano atrás foi essa entrevista aí, pessoal, um ano atrás, se é um ano, só pode ser atrás, né, Jacobó? Para frente não pode ser, vamos dizer assim, mas tudo bem. Então assim, a Bandeirantes perguntou para ele, porque a Bandeirantes já tinha, tá havendo desconto de associações, sindicatos, o aposentado vê lá, desconto a Associação dos Aposentados do Brasil, ASB. O aposentado também, eu não sou associado nisso aí. Não, mas tem aqui um documento que o senhor assinou. Não, eu não assinei documento nenhum. Por quê? O que esses sindicatos e essas associações faziam? Eles falsificavam a assinatura do aposentado, dizendo que o aposentado estava associado a tal sindicato, a tal associação, e por isso que eles estavam descontando do aposentado. Tudo fraude. A Polícia Federal mostrou lá que era tudo
falso as assinaturas, ou falso, não eram as assinaturas, tá? E o que esse mercadoria deveria ter feito quando há um ano atrás a Bandeirantes perguntou para ele sobre isso? Ele deveria ter mandado suspender imediatamente todos esses descontos até que os sindicatos ou as associações provassem. Não é o coitadinho do aposentado que às vezes está na cama, que às vezes não tem um parente para ir atrás para ver a situação, que não sabe acessar celular, não tem computador. Não é o coitadinho, o velhinho, que tem de provar que ele não é associado. Quem tem de provar que ele é associado é a associação, é o sindicato. Então, o que o INSS deveria ter feito? O INSS, quando começaram a surgir essas denúncias, suspender todos os contratos de desconto e falar: vocês só vão descontar do aposentado quando vocês provarem biometricamente que esse aposentado se associou a esse estelionato, que é sindicato, associação, geralmente é tudo golpe, tudo estelionato, tá? Sim, principalmente se for a nível de Brasil. Tem comerciante que recebe lá no seu comércio uns boletos que eles, obrigando eles a pagar o sindicato do comércio do Brasil, não sei o quê. Aí o comerciante não paga, eles protestam o comerciante. Nós estamos protestando o senhor porque o senhor não pagou a associação ao sindicato do comércio do Brasil. Aí o comerciante fala assim: mas eu não quero participar de sindicato nenhum. Não é sindicato que paga o salário do meu atendente aqui, do meu colaborador, não é o sindicato que paga minha luz, minha água, eu não quero associar. E aí o comerciante não paga o boleto, eles vão lá e protestam o comerciante. É esse tipo de crime organizado que tem no Brasil. Tá certo? E foi votado no governo Bolsonaro uma lei proibindo que os sindicatos descontassem um valor de determinados funcionários públicos. Porque havia uma lei que por ano era descontado lá um valor do empregado. Aí votou-se uma lei proibindo isso aí, porque era o que sustentava ilegalmente os sindicatos. E agora, no governo Lula, querem ressuscitar. Parece que já foi até ressuscitado esse desconto. Meu Deus do céu! Bom, vejam aí, o Fábio Serapião, que é um dos repórteres âncoras do site Metrópolis, que é um site confiável, né, no Brasil, metrópolis.com.br. Né? Veja lá, o repórter diz: empresas de fachada receberam 300 milhões de descontos indevidos do INSS. Desconto indevido, ou seja, eles criavam, como eu já disse aqui, sindicato e associações, fraudavam o INSS, eles diziam para o INSS que determinado aposentado, digamos você aí, que às vezes já recebeu esse tipo de desconto, está em casa e me assistindo, que você tinha se associado a essa associação e sindicato e que você estava autorizando descontar lá 10, 15 reais. O volume de desconto não era grande, às vezes era 10, 15 reais. Mas se nós considerarmos que nós temos 39 milhões de aposentados nesse país, e desses que recebem salário mínimo, cerca de 19 milhões, você pega 10 de um, 15 de outro, 30 de outro, por isso que chega esse volume aí de 6 bilhões. Mas não interessa se está te roubando R$1, R$2, R$10, R$15, estão te roubando. Estão tirando dessa merreca de aposentadoria que o governo te paga, que é uma merreca. E que esse atual governo congelou, que diz que não vai dar mais aumento. O salário, não vai reajustar o salário mínimo, não reajustando o salário mínimo, automaticamente não reajusta a aposentadoria. Então eles criavam também empresas de fachada, tá, para receber esses recursos desviados. No site aí, produção, se tiver aquelas fotos da Polícia Federal, tal, pode ir colocando, pode ir passando. Nós iniciamos aí com a manchete do site Metrópole. Se nós tivermos aquelas imagens, tá, ali, Polícia Federal agindo,
Eu disse aqui que a Polícia Federal ela tem se preocupado muito, né? Deram uma dentro agora, né? Muito lá em condenar 17 anos de cadeia aquele pessoal que quebrou vidro lá no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal, na Câmara Federal, né? Olha lá, a Polícia Federal na frente do Instituto Nacional de Seguro Social. Só que não algemaram aquele que deu entrevista um ano atrás aí que eu mostrei no início do programa para Bandeirantes, ele sabia da fraude. Ele admite na entrevista que estavam fazendo descontos indevidos de aposentados por associações, sindicatos. Ele fala, a entrevista dele é longa, eu botei aqui só um trecho para dizer que o repórter perguntou para ele se eles sabiam que estavam sendo feito desconto indevido. E ele falou que sabiam, que eles estavam lá bolando um jeito de evitar que isso acontecesse, mas ele falou que já tinham feito com o empréstimo consignado e que eles iam fazer também para o desconto de associações, mas não fizeram. Olha os carrões aí dos envolvidos, altos funcionários do INSS envolvidos nessa fraude contra os aposentados. E eles estão com um 71 aí falando que isso está ocorrendo desde 2019. Nem interessa se estava vindo de governo anterior, se é do atual governo. O governo atual assumiu há 2 anos e meio. Então a culpa é exclusivamente deles. Eles que botaram o atual ministro da Previdência, que é o Carlos Lupe, e o Carlos Lupe, que é amigão do Lula, que indicou esse Stefanuto aí, que é o cara que há um ano atrás é Bandeirantes, só estou dando crédito para Bandeirantes. Foi a primeira entrevista que eu soltei aqui. A Bandeirantes perguntou para ele: o senhor sabe que está sendo descontado ilegalmente por associações e sindicatos dos aposentados no Brasil inteiro, alguns descontos que os aposentados estão dizendo que eles não são associados a sindicato do escambau nenhum, a associação do escambau nenhum. Então, nós vamos ver, nós vamos criar biometria, não sei o quê, tudo conversa fiada, tudo um 71. Não criou nada e os aposentados estavam sendo roubados 6 bilhões nesse país roubado dos aposentados. Roubado, na cara dura, literalmente roubado, desviado. Essa que é a verdade, tá? E aí, para que vocês não fiquem falando que nós estamos inventando aqui, tem também uma matéria que um irmão do Luiz Inácio Viajante da Silva é presidente ou vice-presidente de um desses sindicatos ou associações que desviavam dinheiro do INSS. Tal de Frei Chico, né? Frei Chico, que era presidente de um desses sindicatos ou associações. Tem a matéria aí, produção, a hora que estiver pronto, pode soltar. Envolvendo mais de 6,5 bilhões de reais do INSS. É uma investigação que apura um esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. São descontos associativos, aqueles valores pagos mensalmente a entidades e sindicatos que representam aposentados e pensionistas. Qualquer desconto precisa ter autorização prévia do beneficiário. Só que, neste caso, não houve. A única exceção, dizem as autoridades, é para casos que envolvem decisão judicial. Nós apuramos aqui no nosso Bastidores CNN que há um sindicato específico chamando a atenção, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas Idosos, o Sindinap, que tem o irmão do presidente da República, Frei Chico, como diretor vice-presidente. A entidade esclareceu à Polícia Federal agora há pouco ao Eli Jonas Maia. Foi um dos alvos dessa operação, inclusive está entre aquelas 11 investigadas e que foram descredenciadas, perderam contrato com o INSS justamente por conta da operação da PF junto à CGU. Minha gente, enquanto a produção põe novamente o vídeo aqui, para me comentando, vocês estão entendendo aí o que eu estou dizendo? Vocês estão assistindo e estão entendendo? Não é o Jacovós que está falando. Isso aqui, ó, quem está no TikTok do deputado Rodrigo Valadares. É um deputado federal, ele que postou, tá? Que o irmão do Lula, que é esse sujeito aqui, conhecido por Frei Chico, ele é diretor de um dos sindicatos ou associações que fraudavam
o desconto. E como que eles fraudavam? Eles falsificavam a assinatura de um coitadinho, de um aposentado que está aí na cama, que mal consegue acessar um celular, que mal consegue assistir uma TV. Eles fraudavam a assinatura e diziam, olha, esse aposentado aqui é filiado ao nosso sindicato, e por isso nós estamos descontando 10, 15 reais dele, que aparentemente não é nada, mas para esse aposentado faz muita falta. Voltando lá na matéria, Paulinho, né? Então aqui, o Rodrigo Valadares que postou, eu estou tirando do TikTok dele. Tá? O que tem isso a ver? Tem isso a ver que é um irmão do presidente da República, que é um dos diretores de um dos sindicatos beneficiados. Ah, uma coisa não tem nada a ver com outra. Tem sim, porque é um dos sindicatos onde o irmão do presidente é diretor e vice-presidente, é um dos que está sendo beneficiado. Agora, por que esse sindicato, essa associação está sendo beneficiada? Porque o vice-presidente é irmão do presidente? Ah, aí, Jacovós, aí é outra história, né? Aí você tem de... Não, quem tem de falar se há alguma coisa ou não é a Polícia Federal, porque foi a Polícia Federal que fez busca e apreensão no sindicato onde o irmão do Lula, o Frei Chico, é um dos diretores e vice-presidente. Para vocês verem o tamanho dessa barbaridade, desse roubo contra os coitadinhos dos aposentados, que já recebem uma merreca nesse país de aposentadoria, mas estavam roubando os coitadinhos, os aposentados. Tá? Porque 19 milhões de aposentados recebem um salário mínimo. São 39 milhões de aposentados. E aí vocês imaginem, tira 10 reais de um, 15 do outro, e aí 19 milhões, que vai dar essa fraude milionária de 6 bilhões. Somente em 2024 foi descontado ilegalmente dos aposentados nesse país 1,2 bilhão de descontos fraudulentos, como esse que a Polícia Federal agora fez a investigação, pediu o afastamento do presidente, que foi aquele que eu mostrei aqui no início do programa, o Stefanuto, que há um ano atrás a Bandeirantes, a Rede Bandeirantes de televisão, foi entrevistar ele e ele já admitiu naquela época que ele sabia que estava sendo feito esses descontos ilegais. Se ele sabia, por que ele não mandou suspender como presidente? Ele dá uma canetada, esse aí, e manda suspender até que as associações, até que os sindicatos provem que aquele aposentado realmente pediu o desconto. Não é o coitadinho. Eu estive assistindo uma série de reportagens sobre esse crime hediondo, que isso é um crime hediondo. Tirar dinheiro de um coitadinho, de um aposentado, é crime hediondo. Eu estive assistindo a matéria em vários sites aí e tal, para vocês terem uma ideia. Quando um aposentado contestava e falava que ele que ele não podia ser descontado 10, 15, 20 reais dele, 50 reais, que ele não estava associado a determinado sindicato nenhum, associação nenhuma, ele entrava em contato com o INSS. O INSS mandava, olha só, que ele fosse a uma agência do INSS e levasse um escaneamento, tá, da identidade dele, do CPF, da assinatura dele, para eles fazerem uma perícia. Era isso. Vocês acham que o INSS não consegue fazer perícia nem dos milhares, dos milhões de coitados que estão esperando para passarem por uma perícia, para pagar uma merreca de auxílio doença, para pagar uma merreca, e não consegue fazer perícia, vai fazer perícia em documento de aposentado. Então, se o aposentado falou, olha, eu não assinei papel nenhum, eu não estou associado a associação nenhuma, a sindicato nenhum, o INSS tinha de imediatamente suspender o desconto. Então, eles dificultavam que o aposentado pudesse contestar e, geralmente, eles lançavam esses descontos quando eles davam um aumento, que também é raro dar aumento para aposentado, quando davam uma correção ali, eles davam a correção e aí inseriam o desconto para o aposentado não perceber.
Então é uma quadrilha, é um crime organizado agindo dentro do governo federal, infelizmente, e roubando os nossos aposentados. Essa que é a verdade. Olha, esse assunto já me estressou, já me esgotou. Quando começo a falar de roubar aposentado nesse país, eu já quero até abandonar o programa, que tem muitas matérias no programa, né? Eu vou tentar aqui dar uma agilizada, mas esse assunto já me estressou. Tá? Eu não consigo acreditar que estavam roubando o atual governo responsável pelo roubo dos aposentados no país. Né? Continuando nessa toada aí de benefício, de bandidos que o governo federal vem perpetrando, foram buscar lá uma condenada no Equador, ex-primeira-dama do Equador, que roubou o povo equatoriano, e aí mandaram um jatinho da FAB buscar ela, para ela passar a sua condenação aqui nas praias do Rio de Janeiro, né? Gastando aqui os milhões que ela recebeu em corrupção lá no Equador. Temos a matéria? Nadine Heredia chegou à base aérea de Brasília a bordo de um jato da FAB enviado a Lima para buscá-la. A ex-primeira-dama do Peru, ela quer fixar residência aqui em São Paulo. Em princípio, ela vai ficar hospedada no hotel. Foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, em um caso envolvendo a construtora Odebrecht. A pena de 15 anos de pena privativa de liberdade. Ela ficou na Embaixada do Brasil no Peru durante o julgamento. Ollanta Humala fez um governo de centro-esquerda no Peru entre 2011 e 2016. E a mulher foi uma figura importante na campanha eleitoral. No final da tarde, a ex-primeira-dama do Peru pegou um voo para São Paulo, onde pretende morar com o filho mais novo. A matéria aí não está bem finalizada, vamos dizer assim. A matéria foi muito bem, explicou tudo certinho, e no final o repórter fala assim, no final do dia, a ex-primeira-dama do país lá, olha o nome do presidente, já era Humala, acho que já Humala, é O.Mala. Você acha que um presidente que começa com o nome assim, Humala, pode ser um bom presidente? Pode ser? Humala. O cara já era chamado de Humala. Não, o nome dele é Humala. E aí, entre 2011 e 2016, ele fez amizade com o Luiz Inácio Viajante da Silva, né? Aí fez amizade, porque era tudo esquerdopata. E na época, ele recebeu essa aqui, ó. Por que eu falei que a reportagem, no final, ela erra? Porque o repórter disse que ela pegou um avião e veio para o Brasil. Lógico que ela não podia pegar avião, porque ela estava refugiada na Embaixada do Brasil, lá no Equador. Ela se refugiou. Quando ela ficou sabendo que a Suprema Corte tinha condenado ela a 15 anos de prisão, ela se refugiou na Embaixada do Brasil. E o Lula mandou buscar ela com um jatinho da FAB, Força Aérea Brasileira. Tá? Quando tem gente morrendo lá na Amazônia, gente passando mal, que precisa ser transportado para São Paulo, os jatinhos da FAB não vai buscar. Agora, para buscar ex-primeira-dama condenada por corrupção, porque o ex-presidente, que era esquerdopata, congela nele aí, Paulinho. Esse aí é o presidente, que o nome dele começa com Humala. Vocês acham que um presidente, o nome dele é Humala, tá entendendo? Então, quer dizer, eu estou falando Equador desde o início aqui, ali está falando Peru, do Brasil, ex-primeira-dama do Peru. É do Equador ou é do Peru? É do Peru, né? Eu acho que é Peru. Então, assim, pessoal, Humala foi condenado, ex-presidente, esquerdopata. Por que eles foram condenados? A primeira-dama, a que veio para o Brasil. Porque, na época, eles pegavam o dinheiro da Odebrecht, que é aquela que foi condenada aqui na Operação Lava Jato, né? Pelo juiz Moro. Tá? E, no caso específico, eles recebiam dinheiro, se elegeram lá, e agora foram condenados pela Suprema Corte e o Lula manda buscar. Inclusive agora, o diplomata brasileiro, o chanceler brasileiro, ministro das Relações Exteriores,
né? Salvo engano é o Mauro Moraes, ele está sendo convocado no Congresso Nacional para dar explicações como que foram buscar a ex-primeira-dama condenada lá, né? Para trazer para o Brasil e para ela ficar gastando o dinheiro da corrupção aqui no Brasil. Vai ser convocado lá. Então, começamos aqui com a fraude do INSS, estamos falando de ex-presidente, primeira-dama condenados que o Lula está mandando buscar no exterior para vir para o Brasil. Começou muito bem a política, né? Vamos mudar de assunto, porque se eu começar a falar aqui, nós só vamos falar de corrupção, né? Mas também só tem essa aqui, ó. Criança morta com bombom envenenado. Nós temos o quê? O vídeo dessa situação também? Matéria, vamos lá. Jordélia planejou o crime há muito tempo. Ela mora na cidade de Santa Inês e é ex do atual companheiro de Miriam, a vítima e mãe das crianças. Jordélia veio de Santa Inês para Imperatriz já com alguns bombons envenenados. Por que a gente chegou nessa conclusão? A Miriam trabalha num supermercado da cidade de Caixa e a Jordélia esteve lá nesse supermercado com a informação de que queria fazer uma degustação de bombons de chocolate com as operadoras de caixa. O gerente do supermercado perguntou para ela em qual marca ela trabalhava e ela não soube explicar, disse que seriam bombons caseiros. Ele pediu então que ela não fizesse a degustação porque só marcas conhecidas podem fazer a degustação no supermercado. Miriam, que estava nesse dia trabalhando, não recebeu do bombom. Ela, a Jordélia, foi para o estacionamento do supermercado e começou a oferecer bombons para funcionários do supermercado. E sempre que alguém vinha buscar um bombom, ela escolhia o bombom para entregar, ou seja, ela não entregava o envenenado. Ela já estava com o bombom envenenado, provavelmente ela trouxe de Santa Inês para entregar. Ela estava de peruca e luvas, era o que chamava a atenção. E aí as pessoas vinham para pegar os bombons e ela entregava bombons sem ser envenenado e deixando o envenenado para a Miriam. Só que a Miriam não foi em momento algum. O caixa dela estava bem movimentado, ela não levantou para ir buscar. Então a Jordélia não teve a oportunidade de envenenar a Miriam no local de trabalho. Foi daí que ela foi para o segundo plano, que foi comprar uma caixa de bombom de chocolate numa empresa da cidade. E aí foi onde ela foi também com a mesma peruca, óculos escuros, e aí provavelmente... Vocês entenderam aí, pessoal? O repórter é muito bom, ele é autoexplicativo, né? O Jacovós falando aqui, não vou explicar como ele explicou tão bem. Mas basicamente, vai soltando a matéria lá, produção, por favor. A Jordélia, aquela ali é a Miriam. Congela ali, Miriam. Essa aí que a Jordélia queria matar. Aquele garotinho ali é o que foi morto, é o que morreu envenenado. Tá? Aquela ali é a Miriam, é quem deveria ser, ou quem a Jordélia queria matar. Porque essa aí é a atual companheira do ex da Jordélia. Agora vai mostrar, vai dando sequência no vídeo, vai mostrar a Jordélia ali já. Polícia do lado dela, pode soltar. Vamos lá. Ali. Essa aí é quando ela estava fazendo a compra no supermercado. Tá? Olha lá, ela está com uma peruca, essa é a Jordélia. Tá? A Jordélia foi no supermercado comprar um bombom. Mas tem no início do vídeo, no início da reportagem, isso aí, congelou. Olha lá. Esse diabo aí, ó. Esse demônio aí. Tá vendo aqui? Aí, ó. Esse cramulhão aqui, ó. O que ela fez? Ela queria matar a Miriam, que é a atual companheira do ex dela, nós mostramos lá no início. Então ela foi, mostrou lá, ela comprando no supermercado com uma peruca preta, com óculos escuros. Ela comprou, primeiro ela foi no supermercado e tentou matar a Miriam lá. Ela disse que ela estava distribuindo bombons, o repórter explicou ali, e que ela estava distribuindo para os funcionários. E ela queria dar um bombom para cada funcionário. Só que o gerente falou, olha, está movimentado o supermercado, então você pode entregar os bombons lá no pátio. Alguns funcionários do supermercado foram lá pegar os bombons. Só que a Miriam estava com o caixa dela do supermercado muito movimentado, não pôde ir lá pegar o bombom. Então ela não conseguiu entregar o bombom envenenado para a Miriam, a atual do ex desse demônio aqui, do cramulhão aqui. Aí o que ela fez? Ela foi, comprou uma caixa de bombons, envenenou todos e mandou lá para casa da Miriam. E aí o garotinho acabou, né, comendo o bombom e morreu de forma inocente, cruel. Né? Aí eu falo, vai fazer o que com um trem desse aí? Põe no paredão, fuzila, joga numa vala e joga cal em cima.
Não tem muito o que fazer, tá? Não tem. Tá? Agora nós temos aqui, fala aqui nota, não é nota, tem a matéria, mas enfim, de um bandido, de um morador de rua, que pegou uma estudante lá em São Paulo, a estudante Bruna, tá? E matou a estudante, estuprou, matou, morador de rua, né? Suspeito de matar a aluna da USP é encontrado morto, diz a Secretaria de Segurança. Temos o link aí, Paulinho? Foi encontrado ontem, por volta de umas 9 horas da noite. Os policiais dizem que câmeras de segurança ajudarão a identificar quem deixou esse corpo lá. Desde ontem, os policiais já suspeitavam que se tratava do Esteliano, essa pessoa encontrada morta, mas essa confirmação veio mesmo hoje pela manhã. No boletim de ocorrência tem detalhes de como isso aconteceu. Segundo os policiais, o corpo foi encontrado amarrado com marcas de violência e também coberto por uma lona. A gente, inclusive, tem imagens desse momento aí do trabalho da polícia. Então, pessoal, esse caso aí, olha, é morador de rua, é bandido de rua. É isso que eu falo aqui, tem que tomar cuidado. 70% desses que estão nas ruas não querem trabalhar. Tá? Em Maringá tem 1.500 vagas de emprego por semana. Tá? Não querem trabalhar. Você está construindo a sua obra aí? Você consegue encontrar pedreiro? Ajudante de pedreiro? Você consegue? Às vezes você consegue pra você arrumar um BO na delegacia. Você vai ter... Entendeu? Ninguém quer trabalhar. Certo? Bom, o que acontece? Esse sujeito morador de rua, a Bruna estava indo, depois de sair do trabalho, estava indo para casa, ela tinha de atravessar ali a Marginal para pegar um ônibus em outro local. O morador abordou ela, sequestrou ela, estuprou ela, foi encontrado no meio do mato lá. Né? E aí, acho que os próprios moradores ali do local, porque daí saiu a imagem do bandido. Todo mundo sabia quem era o cara. Aí pegaram ele, amarraram, torturaram, deviam ter cortado um pedacinho e jogado os urubu comer. Entendeu? E a polícia não tem de investigar nada aí. Não precisa investigar nada. Não precisa investigar. O sujeito desse aí fizeram certinho, correto. Porque ia prender um cara desse, que mata uma estudante, mata uma mãe de família, ela é a mãe de um garotinho de 7 anos. Tá? Vai prender um cara desse, vai ficar dando 4 refeições diárias. Quem pegou ele lá, sequestrou e torturou, tá de parabéns. Tá de parabéns. Não tem muito o que falar. Tá certo? O que você está falando aqui é o deputado delegado Jacovós. Se alguma comissão de direitos que defende bandidos quiserem me processar, fique à vontade. Pode ficar à vontade, pode me processar. Para mim, fizeram certo. Quem fez foi a população lá, da região lá que conhecia. E a polícia não tem de investigar nada. Tá certo? É essa que é a verdade. Bom, tem muitas outras matérias aqui, mas eu acabei me perdendo aqui por causa do negócio do INSS lá, a fraude gigantesca, né? Roubando os aposentados. Eu queria mostrar aqui o ladrão chamando a própria polícia. Não dá tempo. Coloca o vídeo aí, produção. Dá mais 5 minutos aí. Ué, fala pro apóstolo lá que eu tô pedindo mais 5 minutos. O homem segue a rua do vítima e a polícia ladrão chamando a polícia e levou até o local do crime. Nos últimos dias, esse caso tem chamado a atenção. Eu errei, o madeira é ele, mano. Liga pra polícia! Ele falando pra ligar pra polícia. O pessoal querendo pegar ele aqui embaixo, ó. Ele tava roubando. E ele aqui, ó. Liga pra polícia. E o ladrão mandando ligar pra polícia. Tá vendo aí, ó? Vai levar uma camaçada que o povo vai pegar. Não sei não, se ele não vai levar um choque, né? Mas deixa pro próximo programa, a gente mostra que se ele levou choque, se a polícia pegou ele, o que foi que aconteceu. Mas foi roubar lá, o povo queria pegar ele lá em cima, lá na fiação, liga pra polícia, o ladrão mandando ligar pra polícia. Bem feito. Um abraço, até a próxima quinta e sexta-feira aqui no Operação Delegado Jacovós.